Vamos lá, pessoal, boa noite. Estou aqui na aula 2 da leitura coletiva de O Capital. Eu estou gravando, o pessoal pede para gravar, nem sempre eu consigo. Mas, depois botar no grupo, Marcelo. Está no meu fresco. Capítulo 2 e 3, né? Fala sobre a mercadoria. Mercadoria, assim. Vocês têm reclamado que o capital é difícil. Eu não acho difícil, estou falando sério, né? Porque, mas você já leu. Não, não é isso. Não acho mesmo. Não, por exemplo, quer ver uma coisa difícil? Quer ver uma coisa difícil? Vai ler Kant. Eu acho que nem Kant entende Kant. Acho que nem o Kant entende Kant. Vai ler Heidegger. Eu não estou dizendo que seja... É difícil, no sentido de que é muito bom. Lógico que é bom, que é importante. Mas os textos são textos truncados. Eu não acho o texto do Marx truncado. Eu acho que ele trabalha muito com a lógica. E a lógica ou dedutiva ou indutiva. Não é uma coisa que, sabe? Por exemplo, valor de uso e valor de troca. Vocês não conseguiram pegar, né? Que toda coisa... eu faltei a primeira aula. Então, vamos lá. Vamos então retomar valor de uso e valor de troca. Não tem problema. Aí a gente vai para a mercadoria, né? Porque o que eu falei na primeira aula, toda coisa tem valor de uso, nem toda coisa tem valor de troca. Tudo bem, né? Tudo bem. O que é um valor de uso? Esse livro, para mim, não tem nenhum valor de troca. Pode ser que um dia tenha, né? Se eu morrer lá, minha família pega e vende tudo. No dia seguinte, pelo amor de Deus, vamos nos livrar dos livros desse comunista aqui. Mas para mim isso aqui é mercadoria. Pode um dia voltar a ser. Nem tudo que se produz é mercadoria. Você pode produzir um produto com o fito de não ser mercadoria. Se, por exemplo, se você for uma carpinteira, mas não estiver trabalhando comercialmente, estiver fazendo uma casa para alguém que é da sua família, você produz o bem, mas não produz uma mercadoria. Você produz uma casa num mutirão de pobres, cada um junta e constrói uma casa, é um bem que tem valor de uso, mas em tese, para a pessoa que ganhou aquela casa, naquele mutirão, não tem valor de troca. Lógico que se um dia ele botar para vender, passa a ter valor de troca, né? Então, o Marx, na verdade, não inventa essa duplicidade, nem dos economistas clássicos, isso vem de Aristóteles. Eu botei no grupo, não sei se vocês viram, posso botar de novo. Eu fiz um texto há muito tempo atrás, que era para a questão da jornada de 6 horas, no meu sindicato, há muito tempo atrás. Do judiciário. Mas eu peguei um pedaço desse texto e coloquei, que fala exatamente sobre a questão do valor. Sobre a questão do valor, né? O que é o valor? Eu posso botar novamente amanhã, eu botei e boto de novo. Teoria do valor. Teoria do valor. Por que é isso? Porque essa teoria do valor é basilar para entender o capital. Se você não entende ela, você não consegue avançar. Não adianta chegar lá na frente e... né? Então, tudo que existe tem valor de uso. Nem tudo que existe tem valor de troca. Né? Nem todo bem é mercadoria. Toda mercadoria é um bem. Nem todo bem é uma mercadoria. Depende de você estar produzindo ela para ser mediada pela troca ou não. Mas o que o Marx vai falar? Nem toda a sociedade foi produtora de mercadoria. Porque o Marx está se batendo com a economia clássica no sentido de que a gente, isso é ideológico, a gente naturaliza a ideia que toda a produção sempre foi produção para o mercado. Na verdade, o mercado, como um processo mediador quase que exclusivo de troca entre os homens, é uma coisa recente, uma coisa nova. Se pegar, então vamos pensar, uma tribo indígena tem mercado de alguma coisa? Não tem mercado nenhum. Não, entendi. Não, pode perguntar. Hoje, é porque às vezes eles vendem as coisinhas deles. Não, mas aí você está falando de uma tribo indígena civilizada. Lá em Paraty. Não, aí não é mais tribo indígena, estou falando de... Verdade. Mas olha só, é interessante pensar, porque eles também precisam Não, é que você está falando de tribos indígenas já assimiladas pelo capitalismo. Eu estou falando... Sim. Não chegamos aqui no continente americano. Eu sempre penso no hoje. Não, esquece hoje. É porque o Marx está dizendo exatamente o seguinte:
nós estamos tão inseridos no capitalismo, começamos a ver a história de frente para trás, como se o capitalismo fosse uma coisa natural, que sempre existiu, está no nosso DNA, está no DNA da história, está no DNA do Estado. Ele está desnaturalizando isso. Isso Né? também faz parte do discurso. Sim, sim, A sim. gente naturaliza. Naturaliza, introjeta, que sempre foi assim. Né? Por isso que a grande sacada é que você pode ter uma sociedade que você produza bens em grande quantidade e não seja uma sociedade de mercado. E ele coloca que a única forma de você sair, por exemplo, da crise final do sistema, com a produção social, você continuar a produzir socialmente, sem produzir mercadoria. Produzir bens. A sociedade controla a produção e a distribuição e fala, a gente não está mais criando mercadoria, a gente está criando bens. Não é a aula de hoje, mas é só para entender. Então, assim, você produz bens. Uma sociedade indígena, evoluída, sociedade que já está na era da cerâmica, do fogo, da agricultura, da pecuária, mas ainda não entrou na era da escravidão, você produz bens, mas não produz mercadoria. A troca vai aparecer de maneira muito incipiente. Ah, eu tenho um arco e flecha, mas eu queria um jarro de barro. Eu troco com você. Mas eu não produzo 50 arcos e flechas para trocar. É uma sociedade instituída para a troca. Ela não está desenvolvida para a troca. Mesmo na escravidão, a gente pensa, porque a gente vê muito Hollywood, né? A sociedade escravista antiga era constituída para a troca, que não era. A troca era exceção no sistema. É uma sociedade constituída para a produção, que produzia todos os seus bens, mas que a troca era no limite do sistema. Tanto que o Marx vai falar, quando falar do dinheiro, que o entesouramento, na verdade, embora ele seja preanular ao capital, ele é inimigo do capital. Porque se você produz para entesourar e fica entesourado, você não consegue fazer circular, que é o moto contínuo, o moto perpétuo, a razão de existir do capital. Então, embora seja um germe do capitalismo, embora seja um capitalismo incipiente, embora seja o primeiro passo para chegar ao capitalismo, ele é inimigo do capitalismo. O entesouramento, que é a típica forma de acumular riqueza na antiguidade. Então tem os filmes de pirata, de arcas, as pessoas na antiguidade acumulavam, entesouravam suas riquezas. Não é assim no capitalismo. O capitalismo, embora ele queira acumular, ele não quer entesourar. Tem que fazer aquilo circular. Vocês têm um trilhão tem que circular para... Né? O capital não é uma coisa, é uma relação que só sobrevive na circulação. As representações são representações sociais de mediações. Né? Então, a primeira coisa é que a gente falou em bem pensar logo em mercadoria, nem todo bem é mercadoria. O capitalismo, ele não produz só mercadorias, ele produz pela primeira vez uma sociedade que só produz mercadoria. Não produz mais bem. Não produz mais bem. Você produz mercadoria. Passa a ser exceção. Se na antiguidade até a Idade Média você produz bens, a exceção é mercadoria, o capitalismo é ao contrário. Você produz mercadorias e a exceção é você produzir bens como não mercadoria. O que você chama de bens? Isso aqui é um bem, um copo, um mate é um bem. Bem é qualquer produto útil. Todo produto útil é um bem. Todo produto útil tem valor de uso. Todo produto útil tem valor de uso. Nem sempre tem valor de troca. Esse lenço que eu não uso para suar o nariz, uso só para limpar o óculos, não tem nenhum valor de troca para mim. Não tem nenhum valor de uso. Mas a sociedade nossa, o Marx ele é muito dialético. Que confunde um pouco com vocês, que ele está falando de valor de uso, daqui a pouco ele está falando de valor de troca, você nem se deu conta. Ele já trocou a equação de lugar. Ele trabalha o tempo inteiro com essas antíteses que não são absolutas. O valor de uso não é valor de troca. No capitalismo, quando eu produzo um bem, eu nunca posso produzir um valor de troca, porque ninguém compra valor de troca. Mas, pô, Conselho, você está me sacaneando. Você acabou de dizer que na sociedade capitalista se produz mercadorias o tempo inteiro, sim, né? Eu, se for produzir Bíblia, eu posso ser ateu. Posso criar uma indústria só de Bíblia, sendo ateu. Pô, tá vendendo Bíblia aberta. Vou vender Bíblia.
Mas você não é ateu, sou, e daí? Não tem nenhuma relação religiosa com aquela Bíblia. Eu quero ganhar. Aí é valor de troca para você. Para mim é só. Mas eu não, mas vamos lá. Eu vou produzir a Bíblia querendo oferir valor de troca, mas eu nunca produzo valor de troca. Eu sempre produzo um bem. Vai ter valor de uso para outrem. O valor de troca ele só vai ser oferido quando ele entra no mercado. Porque eu pensei no valor de troca, é você vendendo as Bíblias e ganhando. Sim, é isso. Só que, vamos aos pouquinhos. Não tinha um valor de uso para você. Não tem valor de uso, mas eu não. É assim, por isso que é muito dialético. Ele trabalha o tempo inteiro com uma contradição que não é absoluta. Porque no pensamento aristotélico, no pensamento não dialético, as contradições são absolutas. Um A que não é B não pode ser C. A diferente de B, B igual a C, A não pode ser C. Qual é a diferença do... Lógico que não vou entrar em lógica dialética. Lógica aristotélica. A igual a B. B igual a C. Logo, A igual a C. Beleza. Impossível você ter um C que é B que não seja A. Na lógica normal, na lógica formal. Na dialética não. A igual a B. B igual a C. A diferente de C. E como assim? Pirou. Não, é porque você está num processo de transformação da passagem da quantidade para a qualidade. Então você pode ter, nesse processo de transformação, um C que não seja B. Um C que não seja A, um C que é B, mas já não é A. O A se transformou em B, o B se transformou em C, o C já não é A. Por exemplo, família, a lógica dialética, né, que é a lógica dos contrários. Como são contrários, estão em síntese dialética, em contraposição, mas é uma contraposição que não é absoluta, é sintética. Né? Por exemplo, a semente. A semente, ela se transforma em broto. E o broto se transforma numa planta adulta. Né? Você pode dizer que a semente já contém um broto que até contém a planta, mas a planta é a negação da semente. A planta é a negação da negação, o broto é a negação da semente e a planta adulta é a negação da negação. Então eu posso dizer também que, embora a planta seja a semente, ela também não é a semente. Ela é a negação absoluta da semente. Entendeu? É um pouco mais complicado, mas você aprende a olhar as coisas de uma forma não de oposições absolutas. Porque o processo do conhecimento é isso. Explicando, por exemplo, em termos de movimento social, de história, né? Que eu acho que é mais importante para a gente. Revolução, eu adoro a revolução sexual, eu acho que é o melhor exemplo. Por quê? Se pegar o conceito de revolução sexual, eu faço essa pergunta, as pessoas geralmente erram. Os grandes apóstolos, os grandes defensores da revolução sexual, como por exemplo a Simone de Beauvoir, eles queriam o fim da família? O fim da família? A Simone de Beauvoir queria sim, ela defendia abertamente, defendia até o não nascimento. Ela era até contra o nascimento. Não estou dizendo que ela está certa ou errada, não estou fazendo um paradigma normal, de moral. Não, ela defendia mesmo, olha, tem que acabar. Tem outra visão de família. Não, mas aí não é nem outra visão de família. Estou dizendo que abertamente defendia, por exemplo. Eu li um texto do Badiou, que é um filósofo francês que apanha pra caramba, porque ele tem um pensamento dialético, sim. Por exemplo, ele critica o movimento gay porque ele é um casamento gay. Aí os caras batem nele, mas ele está falando de outra coisa. Ele está falando que ele viveu uma época em que o movimento gay era contra o casamento, era a favor do amor livre. Então ele fala, o casamento gay agora está burguês. O movimento gay se aburguesou, agora quer casar. Mas aqui é diferente família e casamento. Não, mas olha só, quando você nega absolutamente o casamento e fala que ninguém deve casar, que o sexo deve ser livre, embora existe a questão, e como é que faz com as crianças? Lógico que existe essa questão. Há uma negação, num discurso que seja, há uma negação absoluta
da família tradicional. Então, família tradicional. Sim, mas da família. A negação é a seguinte, mas vamos lá. Você tem a família tradicional, a família, e tem um discurso de vamos acabar com a família. Você tem a revolução sexual de verdade. Né? Tem, porque vocês são mulheres e sentem isso muito melhor do que eu. Né? A Maria Odila, que passou por uma geração bem anterior, na sua época, uma mulher não virgem era quase que segregada, né? Não se podia casar sem ser filho. Era quase que segregada. E isso a gente está só falando das mulheres brancas também. Sim. É muito complexo. Isso aí. Sim, mas a moral pegava com uma pecha, principalmente na mulher. Hoje, basicamente, ainda que alguns queiram reviver o tabu da virgindade, é uma coisa que não faz nenhum sentido na sociedade contemporânea. Olhando em termos dialéticos, a revolução sexual seria isso. Você tem uma família tradicional e que, inclusive, os conservadores dizem, olha, esse pessoal vai acabar com a família. Você tem um pessoal dizendo, vamos acabar com a família. Mas o que acontece depois não é nenhuma coisa nem outra. Você tem essa família tradicional completamente mexida, não está destruída, e muito com um discurso contraditório. Mas o que acontece depois é uma síntese. Por isso que o Marx fala, inclusive, o Engels também fala, que a gente não faz a história a gente não constrói a história de maneira consciente. Os resultados nunca são aqueles que a gente quer alcançar. A gente faz a história de maneira heterologia reta e oblíqua. Eu quero fazer uma coisa, eu faço outra. Uma coisa é a teoria de Marx no papel, outra coisa é o que foi a Rússia soviética. Nem tanto a Deus, nem tanto ao diabo. Não estou justificando Stalin, mas também estou dizendo o seguinte, quem esperava que aquilo fosse o reino do paraíso na Terra, esqueceu que é uma sociedade construída em cima de um processo histórico real, que não teve democracia sequer formal anteriormente, não teve sociedade civil organizada, não teve parlamento no sentido burguês. Então você constrói um socialismo, uma sociedade extremamente autoritária, e você quer que ele seja perfeito. Você quer que aquela sociedade extremamente autoritária, nascida do czarismo, seja um socialismo perfeito. Até a crítica ao socialismo, até certo ponto, é exagerada, porque não... O Marx trabalha muito com essas antíteses, né? Tem uma passagem do Hegel que é interessantíssima, que o Marx trabalha, e depois o Marcuse vai trabalhar de novo, que é a seguinte, olha como a dialética você transforma uma coisa no seu contrário total. O racional é real. O real é racional. Isso justifica qualquer coisa. Justifica o nazismo. Se o nazismo existe, ele é racional. Mas isso não é uma verdade? O nazismo não é uma construção racional? É uma construção humana racional, pensada, estruturada. Só que isso também te leva ao contrário. O racismo é algo racional que contém muita irracionalidade. Se ele contém irracionalidade, o racional é real, o real também tem que ser racional. Eu posso superar essa racionalidade. Então leva isso a um movimento ininterrupto. Tudo que existe é racional porque existe. É fruto de uma construção. Mas se ele contém irracionalidade e o real é racional, se ele nesse momento não é, ele tem que vir a ser. Por isso que o pensamento dialético do Marx ele fica sempre escapando pelas mãos, entendeu? Tem um grande dialético português chamado Carlos Caruso que fala o seguinte, sabe qual é o grande problema da dialética? Ela só te pede uma coisa que você entendeu, estudar ela a vida inteira. Porque as coisas não são absolutas, não quer dizer que elas não existem. O Marx não está inventando, ele não inventa a mais-valia da cabeça dele. Ele não inventa valor de uso e valor de troca da cabeça dele. Embora ele trabalhe com conceitos complexos, ele está tirando, por isso que eu falo que não é obscuro, ele está tirando da realidade. Você consegue entender o valor de uso. Você consegue entender que eu não posso produzir um valor de troca porque ninguém compra um valor de troca. Ninguém compra dinheiro. Dinheiro é símbolo de valor. Você vai comprar alguma utilidade. Mesmo que essa utilidade seja uma inutilidade. É aquela coisa que a gente falou na primeira aula, Anélia. As necessidades também são criadas. Você cria produtos e necessidades sociais. Você cria, inclusive é um grande segredo do capitalismo. Por que o capitalismo se renova? Porque ele cria uma ilimitada quantidade de necessidades sociais. Cada necessidade social é um novo valor de uso. Esses valores de uso, quando são colocados no mercado,
e são comprados, se torna um valor de troca. Só é valor de troca se eu chego no mercado, coloco a venda e essa venda é efetuada. Enquanto a venda não foi efetuada, não tem valor de troca. Eu posso até pensar que eu vou conseguir efetuar um valor de troca, mas se eu chego no mercado e essa coisa que eu coloco não é vendida, qual o valor de troca disso aqui? Eu posso tentar voltar a fabricar mirinda. Aí vou numa fábrica de mirinda grande. Para quem não sabe o que é mirinda, tem refrigerante antigo, tipo 7-Up. Tipo mineirinho. Tipo mineirinho, mas mineirinho ainda vende. Mineirinho ainda vende. Mas mineirinho ainda tem. Ainda tem. Mineirinho de... Aí você vou refabricar mirinda. Aí vou lá, ponho 10 milhões e fabrico mirinda. Eu falo, vou fazer o maior sucesso. Pago o salário, monto fábrica, compro um terreno, abro lá, faço uma propaganda, gasto, sei lá, 50 milhões. Boto no mercado e ninguém compra. Fabriquei um valor de uso que não foi confirmado como valor de troca. Né? Então é mais complexo. O Marx está trabalhando com coisas que são complexas, mas que não são impalpáveis, não são coisas intangíveis, não são coisas impossíveis de se alcançar. Está entendendo? O valor de uso foi, entendeu? Porque eu sempre fabrico um valor de uso, mais que eu quero um valor de troca. Pode falar, Maria Gila. Não, eu estou pensando assim, você está com a camisa do Flamengo, né? É. Eu nunca compraria a camisa do Flamengo. Porque não tem nenhum valor de uso para você. Mim, não nenhum tem. valor. Eu poderia entrar no mercado. Eu nunca iria comprar. Sim. É aquela primeira pergunta que eu fiz na primeira aula, que você não estava, que eu já tive, Maria, você não tem ideia, umas 3 aulas eu quase apanhei, mas quase apanhar mesmo, quase apanhar fisicamente. Falar, gente, não estou fazendo juízo de valor, porque é uma coisa muito moralista, que eu sempre faço a mesma pergunta, porque eu acho que é bem didática, e já deu confusão, uma confusão mesmo. A pessoa, não, você está errado, professor, você está errado, não aceite, isso é absurdo. Leite é a Coca-Cola. O que tem maior valor de uso para a nossa sociedade? O leite ou a Coca-Cola? Acho que é Coca-Cola. Coca-Cola. O que você fabrica mais? Coca-Cola. Ah, mas você está falando de valor de troca? Sim, mas o que eu fabrico é valor de uso. Vai ter mais um valor de troca, eu vou vender mais. Se não tivesse uma aceitação social, isso é fácil, vai a qualquer mercado. Sairia do mercado. Você tem Coca-Cola em quase todos os carrinhos, você não tem leite em quase todos os carrinhos. Muitas vezes você vê que a pessoa é pobre, ela está levando Coca-Cola para casa e não leva o leite. O social confirma, né, essa mercadoria. As utilidades são sociais. Não, é isso que você estava falando do natural, e aí eu estava pensando... Não, é que o capitalismo tenta passar a ideia... Não, rapidinho, só consigo entender. O capitalismo tenta passar a ideia de utilidades naturais. As utilidades são muito pouco naturais. É isso que eu Criam-se percebi. necessidades. Criam-se as necessidades. Utilidade. Constroem-se as necessidades para... Sim, mas é desde o início. É que Eu acho que não. O que é natural, afinal? Não, mas é que por Marx o homem não é natural. Então vamos lá pegar. Eu sei que eu estou divagando um pouco, estou fugindo um pouco da mercadoria, mas para a gente entender o pensamento de Marx. Existe uma construção que é de Lukács, mas é marxista, que é a ontologia do ser social. Tem 2 palavras que a garotada, quando entra nas faculdades e quer arrumar uma menininha, um menininho, né, quer impressionar, começa a dizer o tempo inteiro. 2 palavras que, nossa, se fala, as pessoas, meu Deus, estou com tesão, nossa, olha que palavra linda, eu vou sair com este homem, ele é muito inteligente. Que uma é ontologia, né? Você fala ontológico, você é ontológico, a pessoa, ai, senhor, que tesão, ele falou ontológico. E a outra é epistemologia, salto epistemológico, parece que você está numa competição de... Você fala isso, a pessoa, nossa, que homem inteligente. Mas não é verdade? Tinha um amigo, eu tive nem amigo, conheci, na época era amigo, virou conhecido, hoje é inimigo quase, que ele fez sociologia, né? E aí ele chegava no sindicato, virava para mim e falava assim, ponciano, isso é ontológico, como quisesse dizer que, nossa, você é um idiota completo, um ser, né, de muito baixo nível, que não pode entender o que eu estou dizendo, porque o que eu estou dizendo é ontológico. Eu adorava falar isso. Isso é uma questão ontológica. Isso é uma questão epistemológica. E quando eu falei isso pela milésima, eu falei assim, cara, deixa de ser babaca. Eu sei o que é. Pare de repetir isso como se eu fosse um retardado, por favor. Porque eu uso a palavra ontologia porque realmente o Lukács passou a usar muito, e é bem legal,
Porque o Lukács faz uma depuração dessa palavra. Essa palavra na filosofia, ela quer dizer o estudo do ser pelo ser. Seria o estudo das origens, a questão ontológica do Freud, a etiologia da neurose, que também pode ser uma questão ligada à própria epistemologia, né? A etiologia da neurose não é a ontologia e epistemologia do Freud, então. Ontologia, olha que coisa bonita, ontologia do ser social. Nossa, que coisa bonita, mas não é nada, meu Deus, coisa difícil, não é. Tem que trazer para a linguagem de gente, isso tirar dessa linguagem dos filósofos, né? Que o Marx chamava de filosofia a religião da ciência, e trazer para a linguagem de gente. Minha mãe falava assim comigo, você sabe falar difícil com ela, falava assim, fala com língua de gente, menino. Fala com língua de gente. Aí eu falava com língua de gente, para falar com língua de gente que se acha importante, porque ontologia é o estudo do ser pelo ser, e é uma coisa religiosa. Quem é o ser que é? Deus. Deus é. Então toda ontologia vai buscar a origem do ser. No fundo é um grande Adão e Eva. O Marx vai tirar o Adão e Eva, vai matar Adão, vai matar Eva, vai matar Deus, né? Vai matar todo mundo. Vai perguntar, de onde surge o homem? E a gente está acostumado a responder que o homem surge da racionalidade. Vai dizer, não, o homem surgiu do trabalho. É porque a língua nasce depois. O fogo nasce depois. A razão, os conceitos nascem depois. Se for estudar a evolução do homem hábil, do homo habilis, do homo sapiens, do neandertal, o que eles têm em comum? Trabalho. Só que o Marx vai falar uma coisa mais forte ainda, que ele fala na ideologia alemã. Né? Qual é o primeiro ato humano? Isso é uma Robsonada. O que é Robsonada? Robson Crusoe. Isso é uma abstração teórica para tentar entender. Né? Você faz muita Robsonada em economia, você pensar numa pessoa só que não existe, para dar o exemplo. Então, assim, o que é uma Robsonada? O primeiro ato social é a produção da primeira ferramenta. Só que não existe um ser homem fabricando a primeira ferramenta. Existem milhares de hominídeos fabricando várias primeiras ferramentas. Só que essa primeira ferramenta modifica completamente o caráter social da produção, modifica todas as gerações dentro da tribo. E ela não cria só uma ferramenta, ela cria um hábito, ela cria um novo processo e ela cria uma nova necessidade. A criação de ferramentas cria necessidades sociais. Necessidades sociais. Então, na verdade, as necessidades que a gente acha que são naturais não são. Todas as nossas necessidades são sociais. E o Marx não faz essa separação. Ah, não, o leite é natural, Coca-Cola. Não, tudo que está dentro, tudo que a sociedade inventou e está consumindo é necessidade. Ele não está fazendo Marx não está fazendo no Capital uma prédica moral. Embora defenda de outra feita, que o Marx é um grande moralista, mas no outro sentido, o Capital é o livro amoral de Marx. Ele não está dizendo que essa coisa funciona, que o capitalismo é bom pra caramba. Ele fala até certo ponto, o capitalismo é bom, funciona, né? Vai destruir tudo, vai destruir o feudalismo, vai destruir a escravidão, porque ele é eficiente, porque não tem como segurar. Está sendo amoral nesse ponto. O que ele diz é que chega num determinado ponto da evolução, o capitalismo começa a se tornar uma forma de organização da sociedade prejudicial a seu próprio progresso, que é o progresso da humanidade. Né? Então, quando a gente fala de criação de necessidade, as criações de necessidade não existem necessidades naturais. O que é uma necessidade natural? O que é natural? Não existe. No Marx não existe. A relação do homem com a natureza é uma relação de indústria, uma relação de trabalho. Então não existe necessidade natural. Na verdade, a busca de necessidades naturais é uma busca moral. A volta sempre à pureza original. Quem trabalhava isso muito lá na Neolatina Zerais, esqueci o nome da professora Cárcamo, Silvia Cárcamo, a volta à infância, né? Que tem a volta da infância no ventre da mãe, tem a volta da infância da civilização, né? Que é a busca desse natural, né? E até uma mitificação disso. Uma mitificação. Mas, num certo sentido, a utilidade é um pouco diferente de necessidade.
Pode ser, ou não. É que você está pensando em Stuart Mill, dos utilitaristas. Não, estou pensando não. Utilidade e necessidade, utilidade e uma necessidade estão muito... Mas parece que a Obrigada. utilidade é mais como uma conceito, também é uma criação, Sim. não é? Mas, por exemplo, pensando no índio primeiro, não vou usar a palavra primitivo, porque ela é meio assim, contaminada. Né? Não, quando você cria uma utilidade, você cria uma necessidade junta, não? Um índio Pois é, também. cria junto, conjuntamente. Pois é, lá. Mas aqui no mundo capitalista, isso é. Não é que você cria de uma maneira muito mais acelerada. Porque quando você cria uma sociedade que tem que sempre reproduzir novas formas de valor de troca, você tem que você está falando. Pois é. Valor de uso, valor de uso e utilidade. Como você tem que criar novos. A moda. A moda é extremamente necessária ao capitalismo. Uma obsolescência programada. Mas aí, nesse sentido, a necessidade e a utilidade, elas são criadas visando o valor de troca. Sim. Porque, Não, sim, não, é isso mesmo. Eu não falei diferente. Eu falei o seguinte, você nunca cria. Você não cria um valor de troca. Você sempre cria um valor de uso, objetivando conseguir um valor de troca. O Marx está falando assim, olha, não adianta você tentar criar um valor de troca. Você tem que criar um uso, ou criar uma necessidade que seja útil para alguém, que alguém queira utilizar. E se não houver isso, você pode produzir o que você quiser. Vou ficar rico, mas você não vai ficar rico porque as pessoas não vão comprar. Porque o Marx está falando o seguinte, o valor de troca e o valor de uso são intrínsecos. São quase as duas faces da mesma moeda. Só que eles não estão numa relação necessária. O que o Marx vai dizer? Eu preciso chegar no mercado para que o valor de troca exista. Né? Lembra? Aí eu vou fazer novamente aqui. A frase aqui de mercadorias é ótima. Hã? Olha que interessante. Não, pode As ler. mercadorias não podem ir por si mesmas ao Sim, mercado sim. e trocar-se umas pelas outras. Temos, portanto, de nos voltar para seus guardiões, os possuidores de mercadorias. Elas são coisas e por isso não podem impor resistência ao homem. Se não se mostram solícitas, ele pode recorrer à violência, em outras palavras, pode tomar nossa força. Muito interessante isso. Não, mas tem mais uma coisa, porque quando ele fala que as mercadorias não podem ir sozinhas ao mercado, também tem uma outra coisa que está implícita. A divisão social do trabalho, quanto menos desenvolvida é o modo de produção, menor ela é. Inclusive o comércio não está desenvolvido. Do momento em que eu produzo valores de uso, mas por exemplo, mate só vai me dar lucro, uma empresa como essa só vai ser lucrativa se fabricar em escala industrial. Mas eu só vou fabricar mate. A humanidade, se tiver as pessoas só fabricando mate, a humanidade vai acabar. Você tem que ter uma divisão social tão especializada que eu possa me dedicar a fabricar só mate. Eu estou fabricando só um valor de uso que se chama mate. Né? Na verdade, eu estou cagando se é mate. Se amanhã eu tiver condição de fabricar caixão, e caixão me der mais dinheiro, vou fabricar caixão. Eu, no fundo, você está certa, Nelly. Eu quero fabricar valor de troca. Mas eu não posso fabricar, não existe fábrica de valor de troca. Né? Mas como eu faço parte dessa divisão social de trabalho, eu posso me dedicar a fabricar um determinado valor de uso, objetivando o maior valor de troca possível. Inclusive na divisão social de trabalho, essas coisas são mediadas pelo lucro. Porque se eu estou fabricando mate, ou óculos, ou livro agora as editoras estão falindo, infelizmente. Né? O que acontece quando as editoras começam a falir? O capital migra. Né? Se tem uma grande guerra, as pessoas começam a morrer, o capital vai migrar para fabricar caixão. O capital é amoral, ele não é imoral, ele é amoral. Ele, inclusive, fabrica necessidade também. Quando ele produz a guerra, ele fabrica a necessidade de caixão. A guerra é um grande negócio. A guerra fabrica a necessidade da bomba, depois ela fabrica a necessidade da mina, depois ela fabrica a necessidade de limpar o campo minado, ela destrói o país, depois ela fabrica a necessidade de reconstruir aquele país. As mesmas indústrias que ajudaram a destruir o Iraque lucraram com os contratos para reconstruir o Iraque, não, é o Iraque.
lucraram os contratos para reconstruir o Iraque. Estou dizendo que essas utilidades são naturais ou são boas. Ele não está falando isso. Né? É o mal-estar da civilização, Freud. Sim, sim, sim. As três coisas. Né? Mas o Freud, eu acho que ele vai um pouco além. Sabe que Freud, eu vou numa outra aula, não tem nada a ver com essa, né? Que é um grande problema. Aí eu vou sair mesmo, mas eu volto. Eu vou sair um pouquinho, em 5 minutinhos eu volto. Gente chegando atrás. Ih, vamos acabar com a aula. Vamos acabar. Chegou quem não devia. É, cara. Você acha que eu não me vingo de você? Eu me vingo de você assim. Fazendo bullying. Bullyingando você. Foi assim que o Coringa começou a matar. É? Pô, mas logo a mim, cara. Começaram a chorralhar. Eu não vou poder te dar uns nomes que eu tô no ar, senão eu te dava os nomes. Você vai começar a matar, eu te dava os nomes. Te dava uma listinha. Estou precisando de uma lista mesmo. Já que chegou mais um psicanalista, então eu vou falar qual é a grande questão não entre o Freud e Marx, entre pessoas, entre o freudismo. Vou sair um pouquinho mesmo, mas os 10 minutos eu volto. O freudismo e o marxismo. Nem tanto no mal-estar na civilização. Não, no mal-estar na civilização, sim. Porque, não, perdão, o futuro de uma ilusão. Maravilha. Você sabe que o Freud era muito anticomunista. Não era pouco, ele era muito anticomunista. Ele era muito reaça, muito anticomunista. Ele dizia que como um homem civilizado, ele tem que se adaptar à sociedade civilizada, que o comunismo, o marxismo seria como se fosse uma volta à infância da humanidade. Então, a humanidade... Mas aí, Freud, que é muito ateu, acaba incorrendo numa espécie de religião, né? Você teria já uma essência do homem, né? Egóica, seria inadaptável uma sociedade comunista em que as pessoas deveriam, sei lá, ser puras, ser... Marx nunca defendeu isso. Então, o comunismo ortodoxo, os marxistas ortodoxos sempre foram muito inimigos do Freud. Por isso que a psicanálise nunca entrou na Rússia, nunca entrou no leste europeu, não entra em Cuba, até hoje. Os cubanos não são, uma coisa é psicologia, outra coisa é psicanálise, né? Entra no marxismo ocidental através da escola de Frankfurt, né? Porque é a grande questão. Eu adoro Freud, só que essas coisas que ele fala eu não ligo, entendeu? Só que aí você pega os problemas das relações entre as coisas, né? O Lenin, que é o... Mas eu acho que o Freud utilizou a coisa do fetichismo do Marx e do sintoma também do Marx. O Marx é que dá... Não, pode até ser, pode até ser, mas ele era declaradamente anticomunista. Sim. O futuro de uma ilusão é contra o comunismo. É um libelo contra o comunismo. E aí os comunistas reagiram fazendo um monte de libelo contra Freud. E assim, o que eu posso dizer dos dois? Freud não entendia nada de comunismo. Nada. Nem o Marx Não, Marx não, porque o Marx não foi contemporâneo, mas o Lenin... Foi o primeiro. Hã? Marx nasceu primeiro. Não, acho que não fala sobre... Quem falou sobre Freud, quem falou batendo pesado, foi o Lenin. Só que o Lenin escreveu 3 linhas, aí você absolutiza o que o Lenin falou. Tipo, esse pequeno rei, safado, não sei o que lá. Então, por exemplo, Freud, Nietzsche, sempre foram muito mal vistos pelo marxismo. Não, mas tem muita coisa ruim também. Por causa dos juízos do Lenin sobre ele. E até os juízos do Gramsci, os juízos Tem juízos... Tem juízos Hã? Pessoal mais religioso tem pavor do Gramsci. Mas aí é que você tem que ler cada autor. Lê o autor, né? E lê o que tem de bom e de ruim. Né? Porque, na verdade, o Gramsci não era um profundo conhecedor de Freud. O Lenin não era um grande de Freud. E mesmo o Nietzsche tem problema. Assim, não estou dizendo que o Nietzsche não tem um lado reaça. Tem mesmo. Só que há uma nova leitura de Nietzsche que pega, tipo, essa parte aqui, vamos pegar isso aqui. O Nietzsche fala da mulher. Ele é um cara muito recalcado. O Nietzsche tinha muito problema com mulher. Cada vez que ele fala da mulher, vocês já viram que ele fala da mulher? Se vocês forem ler Nietzsche, só a parte que ele fala das mulheres, vocês param de ler Nietzsche. O eterno feminino, a mulher basicamente para Nietzsche é um ser inferior. Esquece isso, tira isso, vai ler o resto do Nietzsche, tem muita coisa interessante, né? Talvez o fetichismo em Freud esteja ligado ao fetichismo em Marx, porque o fetiche, eu acho que quando a descoberta mais interessante do Marx é o fetiche, porque
Porque ele está dizendo o seguinte, né? Eu vou falar sobre as mercadorias, depois eu falo sobre o fetiche e a gente vai seguir, né? Porque a sociedade produz um monte de produtos. Aqui eu vou botar um monte de produtos. Carteira, lenço. Já falei na outra aula, eles já sabem. Se você ler, você vai saber. Mochila, copo, estojo, óculos, caderno, lenço, carteira, livro, né? Celular. Todos esses produtos eu posso correlacioná-los. Por exemplo, uma mochila vale 50 mates, né? Um óculos vale, sei lá, 100 mates. Um caderno vale 5 mates. Uma carteira vale 2 mates. Um livro vale 10 mates, né? Tá, estou usando o mate como equivalente universal, mas eu posso também ficar jogando um no outro numa cadeia infinita. Só que essas coisas só podem ser relacionadas se há algo em comum entre eles. O que há em comum entre tudo isso aqui? Que eu te apresentei, Maria Odila, não pode dar cola, que ela já estava na outra aula. Não dá cola para a coleguinha. O que tem em comum em tudo isso que está aqui em cima dessa mesa? Uso, né? Hã? É uso? Trabalho. Ah, Trabalho. A mediação entre todas essas coisas, sim. mesmo com mercadorias, é trabalho. A única coisa que eu posso correlacionar essas coisas entre si para medir valor é trabalho. A mochila teve mais tempo de trabalho do que o corpo. Só que aí é o seguinte, por isso que o Marx é genial. O Marx é genial. Mas peraí, não é só tempo de trabalho. Não é só tempo de trabalho. Porque senão eu e Marcelo somos trabalhadores. Vamos dizer que a gente não está nesse capitalismo tão desenvolvido, a gente é artífice. Nós dois fazemos cadeiras. Só que o Marcelo, ele é um cara que fica 10 horas por dia fazendo cadeira, ele é um cara hábil, ele é um cara abnegado, é um cara que chega cedo, sai tarde, trabalha a beça, e ele faz 10 cadeiras por semana. E eu sou relaxado, eu bebo, eu fumo, eu cheiro, né? Eu vou para Suruba, eu chego para trabalhar 3 horas da tarde, saio às 5, eu faço uma cadeira por semana. Ele faz 10, eu faço uma. Só que se é o tempo de trabalho, né? A minha cadeira vale mais que a dele, porque eu levo muito mais tempo de trabalho para fabricar uma cadeira do que ele. Eu levo 10 vezes mais tempo, né? Então, assim, o mau trabalhador, na verdade, acaba aqui. É a linguagem, inclusive, já viu a burguesia falando, não, que o mau trabalhador, a ineficiência aumenta o preço do produto. Mentira, né? Na verdade, o Marcelo vai levar 10 cadeiras para o mercado, eu vou levar uma. Mas toda a produção é compra. Se eu colocar a minha cadeira 10 vezes mais cara que a dele, porque eu demoro muito mais tempo, eu vou conseguir vender? Não. O tempo de trabalho não é tempo de trabalho, é tempo de trabalho socialmente necessário. Tem um nomezinho que não é um nomezinho qualquer. Socialmente necessário contido numa mercadoria. Esse socialmente necessário depende do grau de destreza, que quanto mais a indústria se especializa, menos tem a ver com destreza de uma determinada pessoa, o grau de desenvolvimento tecnológico, né? O desenvolvimento da própria circulação no mercado. Então, na verdade, esses produtos são mediados pelo que Marx chama de geleia geral de trabalho. Tempo de trabalho necessário para fabricar alguma coisa, médio. Por quê? Se eu fabrico um tempo acima da média, quando eu coloco no mercado, o valor que eles vão me pagar não vai bancar aquilo que eu gastei. Marx vai, né? Porque eu produzo um valor de uso, ele tem que ser transformado em um valor de troca. Ele só será transformado em um valor de troca se o tempo de trabalho que eu gastei nele for palpável numa venda. E também não tem nada moral. Essa realização do tempo de trabalho socialmente necessário não tem nada moral. Vou dar o mesmo exemplo que eu dei na aula passada, né? Tínhamos aqui a Gurgel, que era uma fábrica brasileira, já que a Gurgel ainda está em funcionamento, não está mais. E além do mais, o seguinte, o neto do Gurgel, que assumiu a Gurgel,
Ele entrou no Partido Comunista pra caramba beça. Não só ele entrou no Partido Comunista pra caramba beça. Ele é socialmente responsável. Ele é... Não, tem uma coisinha aqui no meu dente. Não sei o que é, desculpa. Ele é ecologicamente responsável. Por isso que quando você faz leis ecológicas sociais, tem que ser para todos os industriais, porque se um ficar de fora, ele vai se dar bem. Ele é ecologicamente responsável, ele é socialmente responsável, né? Ele paga salários altíssimos para os seus trabalhadores, né? E o Gurgelzinho que está lá atrás, né? Nosso querido Gurgelzinho, ali do lado está o dono, o CEO da Ford no Brasil. Você sabe que a Ford, entre outras coisas, né, ajudou o esforço de guerra da Alemanha nazista, né? A Ford fabricou veículos de guerra para a Alemanha, a Ford ajudou a financiar os esforços de guerra de Hitler, né? Vem para o Brasil, ela não está nem aí para responsabilidade social, não está nem aí para responsabilidade ambiental. Mas o que é mais determinante, o Gurgel teve incremento técnico com a Ford, os dois tinham fábricas com 10 mil trabalhadores. Só que a Ford faz um incremento técnico e descobre que pode produzir a mesma quantidade de carro da Gurgel, do seu Gurgel, que é um comunista ferrenho, né, amante dos trabalhadores, com um quinto do tempo. Então ele decide mandar embora, tinha 10 mil trabalhadores, manda embora 8 mil e fica com 2 mil. E baixa pela metade o preço do carro. O Gurgel, que é um ser socialmente responsável, fala, não vou mandar embora. Não vou, tenho 10 mil vidas aqui, eu vou defender esses meus 10 mil trabalhadores com o meu coração. Ele é um cara legal, ele é um cara comunista, ecologicamente correto. Café de hoje? Não sei. Ele bota, não sei mesmo, eu não tomei ainda. Ele bota o carro para venda a 30 mil reais, o carro popular, e a Ford bota o carro popular, a Ford é ecologicamente incorreta, socialmente irresponsável, apoia o nazismo, bota o carro a 15 mil. Pergunta, quem sobrevive? A Ford. A Ford. Não há considerações morais nesse tempo de trabalho socialmente necessário. Não há considerações morais sobre a utilidade do produto. Entendeu? Essa mercadoria que é produzida como coisa útil, não é uma utilidade no sentido moral. Vendeu é útil. A prostituição é útil? É, Claro que é. não existiria. Sim. Essa questão que você fala assim, moral, ela tem assim, ela afeta o sujeito? Afeta porque toda a nossa subjetividade, o capitalismo não produz só coisas, ele produz um processo, isso já não é Marx, mas está em Marx, essa palavra foi inventada pelo Mesaroz. O capitalismo é um processo de reprodução sociometabólica. O capitalismo tem que reproduzir a crença. Se você não acredita no capitalismo, o capitalismo morre. Por exemplo, você está falando uma coisa aí, vamos dar um exemplo aí. Hoje existe o mercado da fé, né? Uhum. A gente sabe, quem fez teologia sabe que a fé em si ela não está trilhando esse caminho. O trilhar dela é pura metafísica. Uhum. Mas hoje... Hoje só não, há muito tempo, agora está mais. Muito tempo, e hoje mais ainda, a gente vê que a religião realmente está mercantilizando a fé. E o sujeito acredita que, para ele obter uma bênção do alto, seja lá de onde vem essa bênção, ele tem que pagar para receber. Uhum. Então isso aí foi além da moral. Não, mas olha só, eu vou além disso. Quando eu falo que o capitalismo reproduz, Marx fala o seguinte, a classe dominante não produz só produtos, ela produz modos de pensar de uma determinada sociedade. O capitalismo não produz só coisas, ele produz crenças. Está mais do que produzindo a fé, está produzindo a fé mediatizada pela maneira como se vê no sistema. Porque a teologia da prosperidade, ela não produz a fé em nenhum Deus, ela produz a fé no sucesso. Sim, puro sucesso. Sim, mas isso é o ser fetichizado todo o tempo. Porque, vejam só, você entendeu o que ele está falando, ele não está falando só de mercado, ele está falando de uma reprodução social. Você viu que tudo que eu produzo, eu já produzo na divisão social do trabalho. Marx estava falando o seguinte, essa divisão nem sempre existiu.
essa divisão social de produção do capitalismo nem sempre existiu. Quando ela quando ela se desenvolve de forma total no capitalismo, nós já somos pedaços. Nós já somos mecanismos. Lembra por que o Chaplin foi processado como comunista lá pelo macartismo? Aqui, eu vou falar a verdade para vocês, aquele filme em tempos modernos é comunista pra caramba, tá? Ele é um filme comunista. Ele pode até o Chaplin nem ser comunista, mas o filme é comunista pra caramba. Já viram o Operário do Chaplin, como ele fica? É ótimo. Aquilo é o Capital, cara. Repetitivo. Né? Porque no Capital ele vai falar Ele aperta o botão do fetiche da alienação. Eu tenho uma sociedade da divisão do trabalho. Então você é um pedaço de alguma coisa. Você é teórico, você é só a cabeça. Você é intelectual, você é só a cabeça. Você é jogador, você é só um pé. Você é um apertador de parafuso, você é só uma mão. Você é uma prostituta, você é só uma vagina. Você é uma ferramentinha. O capitalismo não quer homens e mulheres na sua integralidade. Ele quer uma ferramentinha. Mas isso só pode acontecer quando você chega a um tal processo de divisão social do trabalho, em que o homem é só esse componente, e o homem produz bens que são alheios a ele. A alienação não é só na venda, você já produz produtos alienados. Quando eu vou me empregar numa fábrica, eu não estou nem aí o que aquela fábrica está produzindo. Eu quero saber de quanto vai ser o meu salário. A relação é exterior ao objeto. Né? Por isso que o Marx fala das várias formas de alienação. Alienação com relação a outro homem, relação com relação à forma como se organiza a produção, alienação com relação ao produto do seu trabalho, alienação com relação à natureza. Né? A alienação é absoluta no capitalismo. E quando você pensa num processo de produção numa tribo indígena, não na tribo indígena civilizada que usa short da Nike, não é essa, é tribo indígena mesmo. O modo de produção é natural. Não tem divisão social do trabalho como a gente conhece hoje, no máximo divisão sexual. As mulheres fazem alguma coisa, os homens fazem alguma coisa. Né? A caça é coletiva, todos participam da caça, todos participam da divisão do produto da caça. Os problemas são sociais. Você, quando vai numa fábrica, você só está preocupado com o seu salário. Você só está preocupado com o seu salário no final do mês. E no caso, o patrão também, só está não com o salário, mas ele só está preocupado com o lucro. Sim, mas que é o que eu ia perguntar, só para incluir esse termo valor de uso, valor de troca. Você não compraria, para você a camisa do Flamengo não tem valor de uso nenhum. Pois é, mas você, é claro que eu estou usando só como exemplo, você produziria e venderia essa camisa do Flamengo. Olha, cuidado que você está ficando muito marxista, porque você está descobrindo sozinha o que o Marx descobriu. Porque assim, nenhum desses produtos aqui produz lucro. Então, qual é o único produto que o capitalista pode comprar para produzir lucro? Não você, Maria Odília, né? Odila. Não você, mas uma pessoa que venderia a camisa, produziria e venderia a camisa do Flamengo. Aí, mas essa pessoa teria dito anteriormente que uma camisa do Flamengo não tem valor de uso. Veja só o que eu estou pensando. No momento em que ela passa a produzir e vender essa camisa, mesmo ela achando que não tem valor de uso nenhum para mim, ela passaria a considerar o valor de uso dessa camisa. Sim, certo? A empresa produz valor de uso, tirando valor de troca. Valor de troca. Ela tem, inclusive, fazer pesquisa. Se a Maria Odila produzisse e vendesse, aí tem valor de uso. Mesmo que não para a Maria Odila, ela produz valor de uso para outra pessoa. Mas assim... Querendo acarrear valor de troca, é o que ele está falando, a mercadoria. Cada um vai ao mercado levando uma utilidade, levando um valor de uso para outro, querendo obter um valor de troca. No momento em que eu produzo a venda, eu produzo o valor de troca. Porque, por exemplo, eu posso ser abstêmio, pode ser... O valor de troca seria para ela. E o valor de uso... Não, olha só, eu produzi... Não, vamos lá. Eu sou um evangélico... Não, calma, vamos esclarecer isso. Eu sou um evangélico
da igreja do evangelho quadrangular, não bebo, não fumo, não cheiro, não faço sexo, mas tem uma indústria de cachaça para a glória de Deus. Isso. Né? Eu produzo uma utilidade que é o álcool. A Maria Odília, todo mundo sabe, é uma grande cachaceira, né? Vive aí bêbada pela rua, lambendo a boca do cachorro. E eu fico, opa, vou vender minha cachaça para a Maria Odília. Eu estou vendo um valor de uso para a Maria Odília. A Maria Odília vai tomar a cachaça, porque eu quero um valor de troca para mim. Embora eu não produza um valor de troca, o valor de troca se produz na compra, Isso eu entendi. eu quero, na venda, produzir. Quando eu faço a venda, aí sim, eu produzo um valor de troca. Eu fabrico um valor de uso, querendo oferir um valor de troca. Por isso que essa dualidade. Eu sei que nesse momento Da venda, que esse produto passasse a ter também para mim. valor de uso? Nenhum. Não tem nenhum valor de uso. Não tem. Não tem nenhum valor de uso. De todo modo, não importa. Eu posso fabricar um monte. Dependente. É para o consumidor, é para quem utiliza. Eu ficaria dependente da venda, né? Sim, da venda. É que é porque ele é muito dialética, a dialética é muito sutil. Mas Ele de diz o todo seguinte, modo, ela depende do valor de uso. sim, depende. Eu não posso produzir valor de troca. Nenhum industrial produz valor de troca. Quando eu estou produzindo numa fábrica, eu produzo bens. Eu quero oferir valor de troca, mas eu produzo bens. Se eu fabrico Bíblia, eu tenho que ter um monte de crente ou de católico lendo Bíblia. Posso ser ateu. Eu estou pouco me lixando se as pessoas vão ler uma Bíblia, eu quero que elas comprem. Mas eu não produzo uma compra. Quando o André, que é muito religioso, compra a minha Bíblia, Não é religioso, não. eu estou brincando, eu estou dando um Não exemplo. é teologia, fiquei ateu. Eu estou dando um exemplo. Vamos lá, vamos entrar na festa. A Maria Odília também não é cachaceira. Não tomo Eu isso, sou. sabe? Sério? Tomo água. Força do Olha só, a Maria Odília não é cachaceira. E eu, ao contrário do que eu falei, eu não vou para Suruba, André. São só exemplos. Você está acreditando em tudo que eu estou falando. Ele acreditou. Ih, meu Deus, pior que gravou aí. Gravou, mas é só exemplo, André. É só exemplo. É só exemplo, olha só. Eu vendi a Bíblia para você. Eu vendi uma utilidade. Eu não posso vender um valor de troca, embora esteja oferido como valor de troca. Tem um preço. Eu vendo um valor de uso. Na hora que você compra, que você é o comprador, eu sou o vendedor, aí sim eu consigo oferir o valor de troca. Para mim, o valor de uso, embora eu o produza, é diferente. Eu produzi valor de uso querendo oferir valor de troca. Isso também é uma forma de alienação. Sim, é alienação. É uma sociedade alienada. Porque as pessoas se relacionam entre si através de produtos. É por isso que o Marx fala da alienação. As coisas ganham vida e as pessoas são coisificadas. Você, além de ser um pé, uma mão, uma vagina, um pênis, uma cabeça, um nariz, uma orelha, né? O que quer que seja com a sua parte na produção, você é uma prostituta, você é só uma vagina. Jogando futebol, você é só um pé. Você é um analista, você é só um ouvido. Só um ouvido. Você é um provador de vinho, você é só uma língua. O capitalismo não quer produzir seres integrais. E a sua relação com a produção é uma relação exterior e alienada. As coisas são reificadas e se tornam humanas, e os homens são coisificados. Isso é genial. Isso é genial. Marx falou, por isso que você produz o pobre de direita. Que o pobre de direita só se vê como coisa. O pobre de direita que carrega aquele casco de tartaruga, não estou falando do cara que está carregando o casco de tartaruga da Uber e montado na bicicleta do Itaú, mas sabe que está sendo explorado. Não estou falando esse. Estou falando do cara que coloca um casco de tartaruga da Uber, monta numa bicicleta do Itaú, trabalha feito louco o dia inteiro para ganhar 3, 4 reais por entrega e acha que é empreendedor. Porque ele não consegue ver outras relações sociais que não a compra e a venda. Aquele trabalho é exterior a ele. Ele está completamente alienado do trabalho dele, porque a condição social de vida dele é completamente alienada. Muita doença. Não é muita doença, o capitalismo produz isso. É da essência do capitalismo.
todos nós, aí o Marx é duro, e o Marx fala que todos nós somos alienados. Ninguém nessa sala, professora Anélia, que é doutora, eu que sou mestre, Maria Odila, que é psicanalista, também não sei se é mestre, doutora, psicóloga, nem você que é teólogo, mestre, doutor, nenhum de nós nessa sala é não alienado. Porque o processo de alienação é o processo reprodutor social do capitalismo. Você não tem como o Barão de Munchausen se puxar pelo seu próprio cabelo e sair do atoleiro. O processo de reprodução de vida é a alienação. Isso é muito importante, porque as pessoas pensam que a alienação é não ler. Ah, você é alienado, você não leu Marx. Você é alienado, você nunca leu Foucault. Você é alienado, você nunca leu Habermas. Isso não tem nada a ver, criatura. É outra coisa. Quer ver um processo de alienação? Os intelectuais pensam que são uma classe à parte. Os intelectuais pensam que estão acima da luta de classes. Os intelectuais pensam, muitos intelectuais inclusive portentosos. Pega uma crônica da Fernanda Torres. Como é que os intelectuais da burguesia atuam? E atuam muito bem. Eles atuam dizendo que são independentes. E que os intelectuais socialistas comunistas, esses são partidários. É necessária a ilusão da neutralidade. Eu sou neutro, estou acima da luta de classes. Quem está na luta de classe é intelectual partidarizado. Já estou no partido, eu não estou no partido. Estou acima disso aí. Você é restrito e partidário. Alienação. Alienação. Processo de alienação. Você está dentro do processo de alienação, mas não consegue ver que você está dentro do processo de alienação. Não. Eu não sou partidarizado, eu não sou, como é que se fala? Restrito. Não fico restrito a ideologias, como se alguém pudesse ser não ideológico. Isso é do processo de alienação. Você é só uma cabeça. E essa cabeça pensante louca pensa que está acima do resto da sociedade. Marx fala até disso. Um discurso que a gente ouve muito na academia é: eu não faço mais parte do senso comum. Nossa, que lindo. Me apaixonei por essa pessoa. Você ouve muito isso, não faço mais parte do senso comum. Mas vocês entenderam? Essa produção de mercadorias não produz só mercadorias. Ela produz o ser em si da sociedade. Formas de relacionamento. Por isso que o Marx tem uma sacada, porque, por exemplo, a escola de Frankfurt, as pessoas nem muito da escola de Frankfurt, não estou dizendo que não tem nada de novo, mas a escola de Frankfurt não consegue sair de Marx. Tudo que eles estão inventando já está em Marx, com outros nomes. Ontologia, que não é a escola de Frankfurt, ontologia do ser social e Lukács, não está em Marx? Está em Marx. Ele está dando novos nomes, mas ele está ali, ele está, olha, isso aqui. Está dando sinônimos, né? Dando sinônimos, está dando sinônimos, nomes bonitos, nomes que fazem um sucesso. Eles estão pensando em outras. Não, estão desenvolvendo sim a teoria. Não, sim, Anélia, eles estão desenvolvendo a teoria. Eu estou dizendo assim, eles não conseguem sair, eles estão ali enredados, né? Por isso, essa sacada da mercadoria, produzir alienação, produzir fetiche, isso é invenção do Marx, ninguém tinha falado sobre isso. É a grande sacada dele. Nós somos a sociedade do fetiche. Teologia da prosperidade, fetiche no grau. Né? Autoajuda, fetiche no grau mais elevado. Filosofia, autoajuda carnal, Pondé, os cases de sucesso da filosofia. O cara que é filósofo e fica rico com a filosofia. Fetiche no grau total. Você vale quanto você pesa. Mas se você parar para pensar, é tudo Pondé, Anitta, os blogueiros, é tudo. Você pega a fetichização, você pode fazer variações do mesmo tema. O que é o fetiche? O que é o bom músico? Bom músico não é o músico que faz boa música, é o músico que vende. Isso é fetiche. Né? É uma sociedade fetichizada, cuja reificação se dá não pelo trabalho, mas pelo que você ganha com o seu trabalho. Por isso que o salário não é uma cota à parte da produção.
Salário é o preço de uma mercadoria. Nós somos prostitutas. O Marx chama os trabalhadores de prostitutas. Nós não vendemos nosso trabalho, nós vendemos nossa força de trabalho de uma vez por todas. Que a única coisa que ele pode comprar é a Nélia. A Nélia vai dar uma ótima marxista, porque ela saca as coisas sem ler. Ela já está adivinhando. Não, mas isso aí não, isso aí você adivinhou ainda. Você não chegou nesse capítulo. Não, isso aí você adivinhou. Isso aí você adivinhou, você não chegou nesse capítulo. Qual a única coisa que você pode comprar desses produtos todos que produz mais valor? Você sugeriu já, mulher. Trabalho. Nada disso aqui produz mais valor. A única mercadoria, e a mercadoria, nós somos mercadorias, você pode comprar que produz um valor a mais, um valor de uso que produz valor de troca a maior é o trabalho. Por isso que é uma utopia pensar em fábricas sem trabalhadores. Onde é que você vai inserir a mais-valia? A fábrica vai trabalhar o tempo inteiro. Ó, que maravilha! A mais-valia vai entrar onde? Por que o capitalismo está entrando em curto-circuito? Você produz mais miseráveis, mais gente fora do mercado, mais trabalho acumulado, mais tecnologia. Onde é que entra mais valor? Porque se você não produz uma classe trabalhadora, que é a classe consumidora, que vai confirmar na venda o valor de troca, como é que você vai fazer lucro? Me diz que mágica é essa? Nossa, montei uma fábrica moderníssima, capaz de construir 10 mil carros. Vou aumentar meu lucro. Quem vai comprar? Não tem saída para isso. Não tem. E o Marx previa porque ele dizia, o Marx é amoral. Tem um Gurgel, tem um Folgo. O Gurgel vai se fuder. O incremento técnico produtivo é necessário e inexorável à sociedade capitalista. Se ele é necessário e inexorável, você não pode pará-lo. Isso significa que você tem uma acumulação de trabalho morto em cima do trabalho vivo. Só que só o trabalho vivo produz lucro. Se eu pego esse óculos e coloco um monte de coisa nele que já era produzido antes, essas coisas que eu coloco no óculos não produzem lucro. Porque o lucro dela já foi colocado lá atrás, são insumos. A única coisa que eu posso botar no óculos que vai produzir lucro é trabalho humano. Então, quanto menos trabalho humano tem, mais eu preciso produzir para produzir algum lucro. Só que, sabe qual é a grande contradição da qual o capitalismo não consegue sair? Se eu produzo cada vez e mais, com menos capital variável, capital humano vivo, e mais com capital morto, preciso produzir mais. É a história que a gente vai entrar na outra aula, de mais-valia relativa e mais-valia absoluta. Só que eu preciso produzir mais, com uma taxa de mais-valia cada vez menor. Ou seja, com uma taxa de mais-valia pode ser até maior, mas com um trabalho humano cada vez menor nesse óculos. Se antes o trabalho humano correspondia a 50% do preço do óculos, agora corresponde a 10%. Então, por mais que eu possa produzir 1000 óculos e aumentar minha mais-valia relativa produzindo muito óculos, ou seja, a Marisol trabalha para mim numa máquina, e eu tiro 1000% de mais-valia em cima da Marisol, nossa, maravilha, 1000% de mais-valia em cima da Marisol. Ela produz 1000 óculos numa maquininha. Só que ela produz 1000 óculos numa maquininha, e eu produzo 1000% de mais-valia em teoria em relação a ela. Se eu chego e coloco esse óculos no mercado e ele é vendido, lembra? A Marisol, que vai me produzir 1000% de mais-valia, na verdade só produz um valor de uso, o valor de troca é só na venda. Mas só está a Marisol trabalhando. Eu produzi 1000 óculos. Se eu não tenho ninguém, eu posso ter 1000 pessoas com problema de visão. Mas se eu não tenho 1000 pessoas na produção auferindo salário para comprar o óculos, o que vai acontecer com a mais-valia que eu produzi em cima da Marisol? Não vai se reproduzir. Por isso que... Vai ficar estagnado. Você está falando aí, está vendo um comentário sobre alguns carros mais caros do mundo, que é a Ferrari, o Rolls Royce
e o outro aí, eles são feitos à mão. Aí perguntaram, mas nossa tecnologia avançou, não sei o quê. Aí os donos, não vamos abrir mão da construção desse carro que é feito à mão por causa da tecnologia. Mas é carro de luxo. O Marx tem uma parte que ele fala especificamente da produção de artigos de luxo. Porque ele diz o seguinte, isso na verdade é uma parte da mais-valia que a burguesia retém e que ela vai fazer circular como artigos de luxo que, de certa forma, também reproduz valor. Mas isso não pode ser a base da produção da sociedade. Não adianta você ter uma fábrica que produz 100 Ferraris, se a Ferrari não tiver lá a Fiat, ela vai quebrar. Se ela não conseguir produzir carro em massa e produzir gente que compra esses carros, ela vai quebrar, ela vai dar um bug na produção, porque ela está produzindo os carros, mas não está produzindo o salário para comprar os carros. Era a lógica do Fordismo. O Ford podia ser um nazista, apoiou Hitler. Você falava uma coisa que era lógica. Eu não produzo só carro, eu produzo o consumidor que compra meu carro. Por isso que o capitalismo saiu da crise através da guerra, saiu da crise através do keynesianismo, mas saiu da crise com uma produção fordista. Você produziu uma classe operária em grande número, que tinha um certo poder de consumo e que comprava os produtos. Quando você não produz essa classe operária em grande quantidade, e você produz um precariado, porque a gente está falando aí de produzir serviço, mas a gente está chamando tudo de serviço. O cara que entrega comida na Uber, a gente está chamando de serviço. Né? Agora a manicure, que agora virou manicure, não é gourmet, como é que é? Não é gourmet, tem outro nome, que agora é tudo Nutella. Não, mas agora tem outros nomes, não é mais, a pessoa não faz mais a sobrancelha, a pessoa é figurinista de É designer. designer. Design pra mim também. É designer. Designer. Mas na verdade isso tudo é precarização com nome bonito. É precarização com nome bonito. Isso o Marx chama de limite estrutural. Está lá na frente, limites estruturais do capitalismo. Que você cria a bolha, cria a crise, a bolha estoura, se renova, mas você queima capital e coloca gente na miséria. Só que isso é muito instável. É muito estável. O que aconteceu com o Brasil? Não estou fazendo uma defesa do PT. Não estou. O que acontece com o Brasil depois do golpe? Você começa a solapar direito trabalhista. Você começa a ter acordo coletivo de trabalho sem aumento salarial real. Você começa a ter perda salarial. Você aumenta o desemprego. O que aconteceu com a indústria? Vai estagnando, caindo. Você não produz o consumidor. É a utopia perigosa do mercado sem consumidor. Qual é o auge do capitalismo? Estado de bem-estar social. Porque você está produzindo o operário com dinheiro. Estou dizendo que essa é utopia, não. Tem toda uma crítica ao estado de bem-estar social também. Porque as pessoas pensam... Tem umas coisas muito loucas aqui no Brasil. Sai completamente da aula, mas vou lá, vou voltar. Coisas loucas no Brasil. Achar que Bolsa Família é política de esquerda. Bolsa Família é política de direita que o PT incorporou. É a política do Banco Mundial. Até tem muito petista que acha que é um programa de esquerda. Não é. Programa de política compensatória é programa do Banco Mundial. Está na Bíblia do Hayek. Está na Bíblia dos ultraconservadores. O Brasil é tão maluco. No mínimo, a gente podia pensar nisso como uma coisa que, paliativo. Temporário, né? Sim. Realmente para um momento. Pode ser até, olha só, pode ser até permanente por ser estruturante, porque o Brasil tem um desemprego muito profundo. Eu acho que na questão do Brasil acaba sendo permanente porque é estruturante pela questão do desemprego ser muito profundo. Só que isso não é política de esquerda. Olha só, gente, não sou contra o Bolsa Família. Ponto. Mas não é política de esquerda. Só no Brasil que tem uma direita tão cafajeste que a gente tem que defender Bolsa Família, a direita atacar. Isso está lá na política do Hayek. Está na política dos caras ultra neoliberais, que eles falam o seguinte: não pode ter aumento do salário mínimo.
que o aumento do salário mínimo é o status mínimo que você dá à força de trabalho. Isso está na luta de classe. Então, o aumento do salário mínimo é perigoso na luta de classe, eles são inimigos do aumento do salário mínimo. Mas política paliativa, compensatória, todos eles defendem. Popper, Hayek, todos os ultra-neoliberais defendem. Só no Brasil que os caras acham que é coisa de comunista. Só no Brasil. Estado de bem-estar social... Gente, se você for pegar historicamente na esquerda, na década de 40, de 50, de 60, a esquerda era inimiga de Keynes. A esquerda queria acabar com Keynes, que dizia que Keynes era um defensor do capitalismo. Era a briga entre os social-democratas e os marxistas. Porque o Lord Keynes era anticomunista. Não anticomunista como o Olavo de Carvalho. Nem todo anticomunista é idiota. Como é que ele... Por que ele era anticomunista? Ele dizia o seguinte, por que ele fez a teoria geral do salário, do emprego, da renda? Por quê? Ele queria salvar o capitalismo dos capitalistas. Falaram, se chegar a esse limite extremo do sistema, esse sistema pode implodir, como está implodindo no Chile, como está implodindo no Equador, como está implodindo no quanto é canto. Então, o que ele dizia? Tem que ter uma classe trabalhadora numerosa e bem remunerada para ter mercado de consumo. Tendo mercado de consumo, quem é que lucra mais? O trabalhador ou o empresário? O empresário sempre. O Marx fala isso quando analisa diminuição de jornada de trabalho e aumento de salário. Ele fala, toda vez que tem um aumento de salário, o trabalhador ganha. O capitalista ganha mais ainda. E cá entre nós, é um discurso do Lula, né? Hã? Ele falava isso, pelo menos o pessoal tem que ter... Não, sim, mas nesse ponto o Marx, olha só, se tem um ponto em que o Marx e o Keynes concordam, é que o aumento do salário o trabalhador ganha e o empresário ganha muito mais, né? Por isso que se chama austericídio, por isso que o neoliberalismo é austericídio. Faz mal até para o empresário a longo prazo. Faz mal até para o empresário. Faz mal até para o empresário. Você vai criando, vai diminuindo, vai fazendo com que as crises cíclicas sejam mais agudas, intervalos de tempos menores, mais aguçadas e mais extremas. Você vai criando a perigosa utopia reacionária, quimera da sociedade de mercado e sem mercado. Vamos voltar à mercadoria. Eu dei uma patinada já. Não entendi. A sociedade de mercado sem mercados. Se não tem um consumo, é uma utopia perigosa. É uma utopia. Isso é uma utopia muito maior que o comunismo. Isso é uma utopia muito maior do que a do comunismo. É uma utopia, no pior sentido, que é uma utopia. Vamos criar uma sociedade de mercado, sem consumidor. Vamos empobrecer o trabalhador, empobrecer, diminuir o salário, retirar o direito, e a economia vai crescer. Não, eles acreditam que vai ter salários mínimos, mas... Consumo máximo. Não, as pessoas vão consumir, várias pessoas vão consumir bem pouquinho. E aí, Não funciona, sabe como funciona? Funciona no sistema da divisão internacional do trabalho, funciona assim. A China cresceu, não cresce mais assim, mas já cresceu assim. Agora cresce na tecnologia. Crescia com competitividade, com produtos mais baratos e mão de obra muito mal remunerada, mas não porque vendia para o mercado chinês. Seu principal mercado era americano. Então você vendia um produto mais barato nos Estados Unidos e fazia acumulação de emitimento de capital na China. Aí funciona. Mas quando todo mundo tiver com o salário fudido, não tem onde vender. Está todo mundo ferrado, eu vou vender aonde? Eu tô fazendo um produto mais... Tanto que você tem uma coisa muito doida, né? Das 100 empresas mais ricas da China, 50 são americanas. As empresas dos Estados Unidos migrando para a China, fabricando lá e vendendo nos Estados Unidos. E a mentalidade aqui do Brasil também, porque a gente sempre foi exportador, né? Sim. Então, o pessoal que acha que vai... O chamado custo Brasil, vamos asianizar a mão de obra para tornar o país mais competitivo. Só que a competitividade não é só no custo da mão de obra, tem a ver também
com parque tecnológico e com a capacidade de inovação. Não adianta você ter um salário nível de Ásia, mas não ter uma tecnologia igual à chinesa. Você não vai vender em lugar nenhum. Você vai perder na competitividade. A gente está fazendo uma salada geral, mas é só para mostrar que o Marx está certo. Se você não produz o consumidor, toda a produção é venda. Se produzir não tem para que vender, o capitalismo branca. E é muito interessante pensar o brilhantismo do Marx, nesse sentido, que ele está escrevendo isso no momento em que... O capitalismo está em crescimento. E as metrópoles, digamos assim, elas têm o consumidor obrigatoriamente. Sim, então, o capitalismo está nascendo ainda, né? Ele está crescendo. Porque não é possível que ele achasse que ia ficar isso eternamente. Agora se rompeu, mas... Não, ele dizia que, inclusive, a bala de canhão que faz baixar todas as barreiras da China era o preço baixo dos produtos ingleses. Ele já previa que a visão internacional do trabalho ia se renovar também. Se renovar, mas chega a um limite. Então, essa renovação que me dá o recurso. produto só ganha peso no mercado Que se renova. com essa força do trabalhador. É isso que está querendo O dizer? produto só é confirmado no mercado, como termos de trabalho socialmente necessário, se houver um mercado consumidor. Sim. Pode ser até um mercado consumidor externo. Mas o que dá a entender é o seguinte, se nessa fábrica tem pouco trabalhador, né, Sim. esse produto não ganha peso no mercado. Ele vai ganhar peso se tiver... Não depende. Você pode ter pouco consumidor ali, mas você tem um mercado de consumir em outro lugar. O grande problema é quando você transforma isso em um moto perpétuo universal, você não tem onde vender isso em lugar nenhum. Eles acreditam que sempre vão ter. Sempre vai ter um mercado para onde vender. Como é que se pensa o capitalismo no Brasil? Se pensa sempre em asianizar a mão de obra, diminuir o custo do Brasil, fabricar aquilo que ele é a baixo preço para vender lá fora. O problema é o seguinte, quando você não conseguir vender lá fora, e você tem o mercado interno depauperado, você vai vender aonde? Você produz para vender lá fora, só que o mercado interno está depauperado, aí você não vende, você vai vender aonde? Em Bolsonaro, fazendo merda no mundo inteiro, quebrando todos os acordos comerciais do Brasil. Aí produz carne para vender lá fora. Aí fecha todos os mercados. O povo vender no Brasil. Vai vender no Brasil para quem? Ou vai vender abaixo do seu custo de produção? Aí é o que Marx fala. Se vende abaixo do custo de produção, o tempo de trabalho socialmente necessário não foi ratificado como uma venda. Aí a crise é a quebradeira generalizada. Por isso que dinheiro não gera dinheiro. Essa ideia de que dinheiro gera dinheiro é estranha a Marx. Tem que ter dinheiro, mercadoria, que é consubstanciação num bem de valor de uso, que é transformado em valor de troca na venda, mas para isso tem que produzir também um produto diferenciado, que é a mão de obra. Porque a mão de obra é o que consome. Mas, no fim, eu acho que essa nova utopia, você falou que a utopia de 0,001%, não é 1%, de 0,01%, é que eles vão continuar Mandando no mundo. tendo um acúmulo de riqueza muito grande nesse capital que é fictício, então essa coisa do dinheiro gera dinheiro, lá no banco, nos números aparecem lá. E acho que foi em 95. Não, mas olha só. Uma palestra da Vandana Shiva, que é indiana, sabe? Que a Vandana Shiva é uma indiana ativista da área ecológica, e ela falava assim, atualmente, o dinheiro virtual dos bancos é 10 vezes maior do que a riqueza que realmente existe. Mas tem que ter uma consciência. Aí o Marx vai dizer. Então é um negócio que não existe. Mas o Marx vai dizer o seguinte: não, em algum lugar tem que ser confirmado. Eu dei um Mas exemplo. aquilo não existe, é fictício. Não, mas não é só fictício, não é. Isso tem que ser. Calma, olha só. Ele é virtual. Olha só. Sabe o que acontece? Se você acreditar nisso mesmo, não tem crise. Não, Você mas tinha crise. Não, peraí. Se você acredita realmente que é só virtual, que é só fictício, que não tem que ser confirmado como. Por isso que tem crise. Tem crise porque esse dinheiro virtual, ele tem que se confirmar em algum lugar da produção. Quando ele não se confirma, você tem inclusive queima de capital. Sim. Queima de capital. Que foi a crise do subprime, $500 bilhão queimado. $500 bilhão.
meio trilhão de dólares queimado, capital que deixou de existir. Deixou Mas de é, existir. Porque na verdade ele já não Fizeram um existia. filme em cima disso aí. Vários filmes. A gente acha que queima, Queima porque tudo que existe Ele não tinha base material. não tem base material. Então, Por assim, isso que ele acaba. mas por que o Marx... Olha só, o Vinícius Zala tinha falado, você ainda não tinha chegado, foi o seguinte, por que Marx foi ressuscitado? Você tem a Sociedade de Montpellier, eu não sei qual é o ano da reunião deles. Logo depois da guerra, eles se reúnem, esses caras todos, Hayek, Popper, os caras fazem o caminho para ser não quer o neoliberalismo, o pessoal ri na época, fala, esses caras são idiotas. Você está sendo uma grande guerra, o mundo está em crise, a crise foi gerada não pelo neoliberalismo, mas pelo liberalismo extremo. Você sai da crise através do comunismo, através do Estado de bem-estar social, do controle do Estado. Então, liberalismo ninguém queria. Liberalismo só vai ser moda, né, de 80 e de 90. Quando você chega no auge lá da década de 90, se diz, a história acabou. Como morreu, as ideologias morreram, a história acabou. Pegam o Marx, fazem o enterro dele, sepultam, Foi isso mesmo. sepultam, fala a história acabou. Aí tem a crise do subprime. Não sei, acho que por aí. Você não consegue explicar a crise do subprime sem Marx. Marx fala, olha, A queda da bolsa do ele fala dinheiro não gera dinheiro. Eu vi isso na faculdade, o Roberto. Ah. O professor estudou, fez reunião, né? Para que estudar Marx? Pra quê? Isso foi na década de 90. Para que estudar Marx? Sim, pra quê? Gente, por favor, Marx já era. Já era. Novo tempo. Aí o pessoal olhava assim pra cá e falava, esses caras estão falando, cara. Quando eu comecei a saber, todo mundo voltou a ler Marx e filosofia, mas existe. Sim, porque ele vai dizer assim, olha, isso não se confirma, dinheiro não gera dinheiro. Se você não tem uma confirmação no mundo do trabalho, por isso que o trabalho não acabou. Toda a precarização, inclusive, não estou dizendo que o Marx escreveu sobre a precarização, mas você entende toda a precarização quando o Marx fala dessa acumulação extrema em que o trabalho morto ganha preponderância sobre o trabalho vivo. Então, mesmo que ele não tenha dito, vai ser precarizado o trabalho, você entende toda essa precarização, que é inclusive um grande problema da crise de toda a esquerda mundial, inclusive a brasileira, que num ponto a esquerda envelheceu. A esquerda, Lenin, quer aplicar o leninismo no Brasil igual na Rússia no século XX. A esquerda fala em classe operária pensando na classe operária fordista. A esquerda não está pensando a teoria, mesmo marxista como método, do século XXI. Porque é a famosa história, a fábrica ou a mina, né? A mina, já viu quando chove e surge o fungo, surge o cogumelo? Você fazia uma mina, na semana seguinte já tinha uma célula do Partido Comunista. Já viu como é a exploração da mão de obra na mina? Como era a exploração de mão de obra nas fábricas da América Latina? E na fábrica você forma o trabalhador socialista comunista. Isso é de livro do Marx. Porque você vê no processo de produção, você produz a sua natureza como trabalhador. Agora, por isso que eu falo, André, lógico que eu também fico irritado com o pobre de direita. Eu também fico. Quem pode? Eu também fico irritado com o pobre de direita. Mas a gente tem que ser educado. Eu entendi ele falando Bob. Não, pobre, perdão. Eu também fico muito irritado com o pobre de direita. Todo mundo fica irritado. Mas qual é o processo social que cria o cara com a bolsinha da Uber nas costas que pensa que é empresário? Não, esse... Como é que é produzido socialmente esse trabalhador? Está demais agora. Não, mas como é que é produzido esse processo de produção em que ele está? Ele não entende. Ele não consegue se entender. Não é uma fábrica que ele consegue entender quem é o patrão dele e quem é o companheiro de trabalho dele. E ainda aqui no Brasil a gente tem um agravante da mentalidade escrava. A gente ainda tem a mentalidade. Sim, mas eu acho que ultrapassa isso. Ultrapassa isso. Por exemplo, você pega um movimento. Por que eu falo que toda vez que alguém fala. Talvez essa mentalidade, esse mito, assim, sei lá, essa mentalidade, possa até levá-lo a pensar isso também. Que aí eu não sou um escravo. Mas olha só, Anélia, que a gente. Olha que coisa. Eu acho que também a gente reduz muito pelo seguinte. Não, Eu acho que tem. eu estou tentando entender. Não, mas olha só. Porque a gente tem que ver o processo de reprodução da vida material como ele forma a consciência. Se olhar o Lula, é impossível formar outro Lula. Por quê? Porque o Lula tem qualidades na cabeça dele
que são únicas, um DNA do Lula, vamos estudar quando ele morrer, vamos lobotomizar o cérebro dele. Não é isso. Aquele processo que criou o Lula, não, mas é mais do que cultural, é estrutural. Pensa no como era o ABC paulista. Quantos milhões de trabalhadores, milhões, não falando de milhares, milhões de trabalhadores em fábricas a gente tinha. Agora, e teve greves históricas antes do Lula, né? Não, sim, mas olha só, aquela greve tem mais ou menos 1.200.000, não é isso? Trabalhadores envolvidos no total, 1.200.000. A gente não tem isso, eu acho, no estado de São Paulo, de operário. Você fazia assembleia com 150.000 trabalhadores. Imagina agora a gente faz Você não faz assembleia com 500 trabalhadores. Quando você faz com 5.000, nossa senhora, você sai cantando glória, glória, aleluia, vencendo vem Lenin, né? Mas não é. E aí a esquerda faz as reduções. Na verdade, tem uma reificação da teoria. Como é que a esquerda, que parou no século XIX, que fica com uma estátua do Lenin, outra do Trotsky, outra do Stalin, santificando seus heróis, explica o problema da crise no trabalho? Crise de direção. Nós não temos direções como tínhamos na década de 80. Nós não formamos líderes como formávamos. Não é verdade. Não é verdade. O processo que produziu aquele movimento não pode ser reproduzido. Você não pode produzir outro Lula. Nem melhor, nem pior. Você não pode produzir. Porque o processo de trabalho precário que a gente vive, esse trabalhador não consegue nem enxergar o patrão dele. O cara monta uma barraquinha de cachorro-quente e já se acha patrão. Se ele botar um cara para ajudar ele a pagar um salário, ele fica mais patronal ainda. Então, por isso que eu pensei, interessante que ela falou dessa nossa visão escravocrata, que a gente tem. Mas olha só, mas aí se a gente pensa que é só uma visão escravocrata, a gente vai entrar numa coisa meio obscura, que é do inconsciente coletivo. Eu estou falando de uma coisa que é fundante. É uma coisa que é fundante, rapidinho, só escuta, por favor. É uma coisa que é fundante. Se eu não tenho patrão, se eu monto uma porcaria de uma marca de cachorro-quente, amanhã eu já tenho alguém trabalhando para mim, eu não consigo me sentir trabalhador. Você sente empresário. Eu não consigo me sentir em nenhum processo social de trabalho. Eu só consigo me ver como consumidor e como patrão. Um pequeno patrão que não é patrão. Se a gente não consegue entender isso, a gente não consegue entender como a gente não se organiza mais. É muito difícil organizar esse trabalhador pulverizado. Esse trabalhador pulverizado é mais atraído para a teologia da prosperidade do que para o Partido Socialista. Você não consegue elaborar uma linha de diálogo com ele. O trabalhador da fábrica não. O trabalhador da fábrica ia para o sindicato, ia para o partido, era fácil. Porque a reprodução material de vida dele é outra. A reprodução material da vida dele dentro da fábrica é uma outra relação. Então a gente fala só de crise de direção ou só de pensamento escravocrata, a gente não está entendendo essa pulverização que tem. Não, pois é, eu falo só nesse aspecto. Não, pode ajudar, mas é importante, porque aí é o marxismo, é importante entender essas estruturas fundantes. Eu estou falando da questão... Mas eu acho que tiraram da nossa sociedade. Sim, mas olha só, a estrutura de trabalho hoje não é escravocrata no sentido que era antigamente. Então, pois é. Essa estrutura pulverizada cria uma consciência fetichizada extrema. Até porque essa pessoa que monta a barraquinha, ela monta a barraquinha para comprar alguma coisa. Ela só se reconhece naquele... Por que aquele trabalho é uma merda? Então, mas sabe o que eu penso? Eu penso em Machado de Assis, nos personagens, porque Machado tem uma estrutura muito interessante nos personagens. Tem o dono, né? O senhor, a senhora, o escravo e aquele homem ali no meio, o homem branco livre, e que ele se sente nessa relação de dono. Mas ele é o agregado, mas é uma sociedade pré-capitalista. Esse cara precariado da nossa sociedade, embora ele possa ter até uma consciência parecida, ele é formado em outro processo. Esse cara é até meio senhorial, que é o cara ali
Não, é o José Dias, é o Sim, Prudente. sim. O Prudente que era um escravo. Pode ter a mentalidade parecida, mas a formação dessa pessoa é diferente. Porque olha só, pense o seguinte, eu não tenho nenhuma formação. E eu monto uma barraquinha de cachorro-quente. Essa barraquinha de cachorro-quente, estando num ponto bom, eu consigo ganhar 4 mil por mês. Não está ruim. O que eu sou, afinal? Eu sou um trabalhador, eu sou um classe média, eu sou um empresário, o que eu sou? Não tem essa definição. Um operário, você tem uma grande fábrica com 20 mil operários, mesmo que esses 20 mil operários todos ganhem 2 mil reais, eles sabem que são operários. Esse processo a gente não está conseguindo dar resposta. Esse processo ou essa estruturação? Essa estrutura. Porque a pulverização não tem estrutura. Não tem estrutura nenhuma. A menina que faz o curso de estética, tem até tecnólogo em estética, e começa a ser desenhista, ser designer de sobrancelha, ela não consegue se ver como trabalhadora precária, sem direito, ferrada. Sim. Mas o discurso em cima disso aí, Roberto. Mas olha só, tudo bem, vamos falar antes do discurso. Estou falando da estrutura. Pensa nessa estrutura. Como é que você funda um discurso contra essa estrutura? Como é que você consegue falar para essa trabalhadora que tem um trabalho no shopping, que ela diz que não é empregada, que ela vai lá vender o serviço dela, que ela ganha por sobrancelha que ela faz, que ela é uma trabalhadora explorada? Pega um cara que trabalha na Petrobras, na plataforma, ele consegue ver isso muito bem. Quais são os sindicatos mais combativos do Brasil? O petroleiro, porque o petroleiro na plataforma de petróleo, ele consegue se ver como operário. Mesmo tendo salário maior. Mas essas trabalhadoras de franquia, elas se veem, sim. Só que elas não veem saída, mas elas se veem. Qual? Elas são trabalhadoras, é franquia, né? Que vão no shopping fazer. Olha, eu tenho parentes que trabalharam em shopping, todos com uma mentalidade ultracapitalista. Não consegue se... Elas querem trabalhar. Não consegue se ver como trabalhadores. Olha só, Mas elas se veem como explorar. Não, olha só. Consegue não, filha. Consegue, sabe? Porque sabe como funciona esse sistema de franquia, né? Não, mas olha só. Tão absurdo que é contraditório, porque ao mesmo tempo que elas não conseguem relacionar e ter uma visão crítica, e realmente elas têm essa visão de que são... Não são empregadas. Que estão lutando, mas elas se veem como exploradas, porque não tem Não, mas não eu consigo ver como explorada uma relação de exploração de capital e trabalho. Se vê como explorada é o seguinte, a Nélia é dona de uma, sei lá, de uma franquia no shopping de design de sobrancelha. E ela, sei lá, a sobrancelha era 100 reais, ela era 30 para cada menina explorada. Se a Nélia começar a dar 50, vai ser a tia Nélia, vai ser a amada, vai dizer assim, não, ela não está me explorando, ela é minha sócia. Exatamente. Mesmo porque paga aquela coisa microempresarial Sim. no meio, que te tira toda essa condição. Sim, mas não é só tirar a forma de relação para elas, por mais que, na verdade, ela esteja sendo explorada e quase produzindo uma mais-valia, que no serviço, uma mais-valia mais complexa, ela não consegue viver mais-valia ali. Ela quase se sente sócia da tia Amélia. O trabalhador na... Porque como chama? Rotatividade é muito alta. Não, meu amor, eu não estou dizendo que não é só a rotatividade. Não é só a rotatividade, é a forma que se estrutura o trabalho. É a forma... Eu conheço um monte de cozinheiro que vai trocando de bar em bar, e tem o seguinte discurso: o trabalho não me faz, eu faço o meu trabalho, eu sou competente, eu trabalho onde quiser. Ele, na verdade, ele vai tendo relações precárias em vários locais, ganha um pouquinho mais aqui, um pouquinho menos ali, e fala, nunca me falta trabalho. E ele não consegue nem sequer se chegar numa relação de exploração. Ele quase acha que ele é sócio daqueles locais onde ele trabalha. Esses processos mascarados de trabalho são extremamente complicados para a gente transformar esse trabalhador no trabalhador da classe em classe para si, que o Marx fala, por exemplo, cabeleireiro. Quase todo cabeleireiro que não é dono do seu negócio, ele vive num processo de sociedade em algum salão. Sociedade que não quer sociedade.
Não, é a minha cabeleireira, ela aluga a cadeira. Isso. Aí no salão que elas mesmo. usam, que todas elas trabalham, né, só que não se reconhecem Como trabalhadoras assalariadas. Cada uma E cobra um preço diferente. Eu acho isso E competem entre si. Menos tudo. elas cobram um preço diferente. Eu não estou dizendo que não são relações capitalistas de produção e de exploração, mas são de tal maneira sofisticadamente fetichizadas que o trabalhador não se vê como trabalhador. É isso aí. Isso é muito interessante. Ela não... Mas sabe qual é o discurso que eles estão trazendo agora? Mas isso é o neoliberalismo. Não, mas olha só, esquece o discurso. Eu sei. Então vamos falar de estrutura. Esquece o discurso. Você está muito preocupado com o discurso. O discurso a gente produz. Falando o seguinte, a dificuldade do trabalhador se perceber como trabalhador numa estrutura dessa. Eu entendo o que você está falando e concordo, mas eu acho que a situação está tão precária que a gente já vê. Não, beleza, não dizendo Muita gente que já não tem luz no fim do túnel. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, teve uma grande greve agora contra essas relações de trabalho. Os trabalhadores que eles acreditavam nisso pedindo para serem trabalhadores, é um grande avanço. Eu não quero mais ser precarizado, eu quero que a Uber tenha uma relação de trabalho comigo. Não quero só que ela tire a mais-valia de mim. Eu quero que ela me dê férias, décimo terceiro. Eles não têm essa noção da precarização lá na frente, o que vai fazer na vida deles. Essa coisa descontínua de sair de um bar para o outro. O Uber não é uma sociedade, o Uber é seu patrão, ele te tira a mais-valia, ele não te dá férias, não te dá décimo terceiro. Você está trabalhando com uma empresa quase que fantasma. Não tira nada. Isso é um negócio. Você adoece, você é Agora, 70% das pessoas que são proprietárias do seu próprio carro na Uber não se vê numa relação de exploração. Quem é só responsável? acidente de trajeto já foi tirado. Tá? Eu saí muito do Marx aqui, mas eu estou só mostrando como ele vai mostrando que esse sobrepujar do trabalho morto sobre o trabalho vivo vai pulverizando o trabalho, que bota fora da produção uma grande massa de operários. Esses operários estão sendo realocados de maneira muito precária. Essa crise não tem como se sair dela dentro do capitalismo. É muito triste. Muito triste. Mas vamos lá, eu saí muito da... toda a produção é venda, a gente entendeu isso. E entendeu como se faz essa transição do valor de uso para o valor de troca. Entendemos também no capitalismo, se produz produtos e bens, mas na verdade você produz valor de troca o tempo inteiro. O objetivo final é produzir valor de troca. Se você não consegue reproduzir esse valor de troca, a sua produção é nula. Você não produz mais bens. O capitalismo é o primeiro modo de produção em que você não produz mais bens. Você tem que produzir valor de troca que mais varia o tempo inteiro. Se você não conseguir fazer isso, você perece. A divisão social do trabalho faz isso. Nós somos produtores dissociados, partícipes de uma divisão social do trabalho, que só faz sentido no mercado, que é anárquico e caótico. Ao contrário do que se pensa, o mercado é anárquico e caótico. Você vai para lá para conferir a sua venda. Mas se sua venda não for conferida, você está morto. Você está morto. E isso produz o fetiche e alienação. A partição do homem, sua transformação em um braço, uma perna, em um olho, em uma vagina, em uma orelha. Quando eu falei vagina, eu falei da prostituição. Né? Que é uma trabalhadora, uma trabalhadora precarizada que vende seu próprio corpo. Então, o pé de obra, que é o jogador de futebol, a orelha de obra, a língua de obra, que é o provador de café. O capitalismo produz seres segmentados. São o intelectual que pensa que está acima da luta de classe, que é a sua cabeça. Não, o Marx fala. Por que o intelectual pensa que está acima da luta de classe? Porque isso é próprio da alienação do intelectual que não se vê como alienado. Estou acima do bem e do mal. Eu não faço parte dessa arena. Não faço. Estou acima do senso comum, como fala o nosso querido amigo Luiz com Z. Viu? Acertei, Luiz com Z. Quase apanhei dele. Depois de 2 semestres. Não, eu dando aula na escola, eu não sabia o nome de 80% dos meus alunos, uma turma com 40 alunos, gravar, né? Então,
A gente entendeu até aí valor de uso, valor de troca foi fetiche, alienação, como o valor de uso tem que se confirmar na venda, né? E como essa divisão social da produção interna e externa, ela é intrínseca à sociedade produtora de mercadorias, como esse não é um processo natural, um processo histórico, uma coisa que o Marx vai colocando que isso nem sempre existiu. A primeira sociedade que não produz bens, mas produz mercadorias, é a sociedade capitalista. Antes você produzia mercadorias nas bordas do sistema. Você produz mercadorias no feudalismo como exceção. Você produz bens. Se aqui é um feudo, é autossuficiente, vocês vão produzir bens para mim, para o senhor feudal. Você nem produz excedente. O que você comercializa é o que sobra. O capitalismo não, você produz para comercializar. Tanto que eu falei na outra aula da reação feudal, se baseava nos camponeses, que você expulsa o camponês da terra e ele se torna amigo do senhor feudal, com saudade das panelas de carne no Egito. Na verdade, depois da ajuda do senhor feudal, não recupera a casa, não recupera nada, mas serve de carne de canhão da reação, né? Na mercadoria aqui, o Marx vai mostrar como o desenvolvimento da forma mercadoria vai chegar à forma dinheiro. Porque, como eu falei para vocês, eu retomo na próxima hora, que eu acho que eu vou ficar em cima da hora, eu saí tanto que falei muito, mas eu retorno na forma dinheiro, me cobrem. Porque o dinheiro não é o dinheiro que cria valor, é a produção de valor ilimitada, a produção de bens de troca, a produção de valor de troca de maneira ilimitada, que vai necessitar de um signo de valor, que primeiramente é o ouro e a prata. Não por valores intrínsecos ao ouro e à prata, não é a quantidade de ouro e de prata que determina o valor de uma coisa, né? Como é que o dinheiro, o ouro e a prata se tornam símbolos de valor? Eu não sei o que aconteceu, não estou me sentindo bem. Você De repente, que coisa. quer alguma ajuda aí, Tá né? sem comida? Tá sem comer? Não, eu lanchei. Mas o que foi? Não sei. Deixa eu pegar uma água. Às vezes tem que botar um pouquinho de sal debaixo da língua dela. Tem sal lá dentro. Calma. Não se desespera. Caramba. Você sofre de pressão? Não. Tá quente. Tá quente? Houve. Ela tá suando, tá? Tem que apagar o ar aqui? Ela tá suando, velho. Você quer ir para algum lugar? Um hospital? Estranho. Tá suando. Tá suando? É um pouquinho de sal na geladeira. Você tem pressão baixa? Sabe onde fica a geladeira? Tem pressão baixa? Sem saber a pressão dela, tá perigoso. Quer algum posto? A gente para a aula aqui. Quer algum posto de saúde, alguma coisa?